Vamos agora para o nosso curso para você que é iniciante, para você que está começando no mercado. Nesse curso, tudo que o iniciante precisa saber para ter resultado dentro do mercado financeiro. Aqui não tem papozinho de estratégia milagrosa, aqui não vai ter bug secreto, não. Aqui são coisas que realmente funcionam há décadas. Se você não sabe, o mercado financeiro ele existe há mais tempo do que eu e você. Desde 1900, na década de 19, já se faziam negociações no mercado financeiro. Com a tecnologia, o mercado financeiro acabou se integrando à internet e hoje você consegue estar aprendendo. O que antes era para poucos, o que antes era para apenas quem tinha condições, apenas para pessoas ricas, hoje você consegue sim fazer suas negociações e ganhar dinheiro no mercado financeiro, assim como instituições como bancos, fundos de investimento e grandes players que também ganham dinheiro no mercado financeiro. Agora você vai ter a oportunidade de aprender realmente uma profissão que, acredito eu, seja a profissão do futuro, porque de qualquer lugar você vai conseguir fazer dinheiro trabalhando apenas utilizando o seu celular e computador de qualquer lugar, a qualquer hora, apenas com conhecimento que você vai aprender aqui agora. Na última aula, nós falamos sobre o gráfico, falamos sobre dashboard, falamos sobre os princípios e cada ponto desse gráfico aqui. Aqui é a nossa plataforma de negociação. Então, na última aula, nós explicamos como funciona a plataforma de negociação. Agora, eu vou te explicar alguns conceitos que é extremamente importante você aprender. E junto com esses conceitos, eu vou fazer uma revisão do que você aprendeu na última aula. Como eu falei, até uma senhora, até uma criança vai entender e vai começar a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, você preste bastante atenção, porque esses conceitos que eu vou te passar aqui agora são conceitos que vão colocar grana no seu bolso, que vão colocar 20, 50, 100, 500 reais no seu bolso todos os dias. Aqui nós não precisamos vender absolutamente nada para você para te dar esse conteúdo de graça. Nós acreditamos que cada pessoa mudando a sua realidade dentro do mercado financeiro, nós podemos fazer um mundo melhor. Eu comecei quebrado, eu comecei sem nenhuma condição. Eu quebrei 60 bancas ou 70 bancas até ser consistente. Mas hoje eu consigo tirar até 100 mil reais por mês trabalhando no meu escritório, apenas para mim, utilizando o meu dinheiro e deixando ele trabalhar. Mas vamos para a tela do meu computador nesse exato momento que eu vou te explicar. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre os 3 movimentos do mercado. Vamos falar sobre os 3 movimentos do mercado. Renan, o que seria 3 movimentos do mercado? Se você não sabe, o mercado se movimenta de 3 formas. Para cima, para baixo e para o lado. Essas são as únicas 3 formas que o mercado atua. Se o mercado está se movimentando para cima, nós, traders, chamamos aquilo de movimento de touro. O que é um movimento de touro? É um movimento de alta. Para você fazer uma ligação rápida, um touro, quando ataca uma pessoa ou ataca um animal, ele abaixa a cabeça e joga para cima. Isso é o que um touro faz. Então o touro ataca de baixo para cima. O urso, que representa a venda dentro do mercado financeiro, ele ataca com a sua pata, de cima para baixo. Então dentro do mercado financeiro é muito comum a gente falar de touros e ursos, que são figuras que representam os movimentos do mercado. Os touros são movimentos de alta, porque eles atacam para cima. Os ursos são movimentos de baixa, porque eles atacam para baixo. Então sempre que a gente falar de touros, estamos falando de um mercado em alta. Sempre que falar de baixo, estamos falando de um urso, certo? Um movimento de baixa. Isso se aplica a ações, a criptomoedas, a forex, a todos os mercados. Todas as empresas elas atuam da mesma forma, independente da empresa que você imagine. Uma Coca-Cola, uma Apple, um Facebook, certo? Uma Magazine Luiza. Todas elas estão listadas dentro da Bolsa de Valores e elas atuam ou para cima, uma tendência de alta, valorizando as ações da empresa, ou para baixo, uma tendência de baixa, desvalorizando as ações daquela empresa. Então, quando a empresa, como vou dar um exemplo, a Magazine Luiza, que nos anos passados teve uma forte tendência de alta, então aquilo dali nós falamos que o touro estava para cima, digamos assim, né? O mercado estava em alta. Então as ações da Magazine Luiza, para quem comprou a ação barata, conseguiu ficar muito, mas muito rico
com essa alta que a Magazine Luiza deu. Depois dessa forte alta nos últimos anos, a Magazine Luiza teve uma queda. Eu vou abrir aqui para você dar uma olhadinha para contextualizar o que eu estou falando. Ações da Magazine Luiza, um ano. Ó, nós percebemos em 5 anos. Nós percebemos aqui, ó, que desse ponto aqui, em 2019, a Magazine Luiza valia R$ 5,45. Nesse movimento de alta, a Magazine Luiza chegou a valer R$ 23,48. Então ela teve uma forte tendência de alta. Qualquer empresa que você imaginar, seja ela de refrigerante, seja ela de celular, a empresa que for, ela sempre vai atuar da mesma forma, com uma tendência de alta, grandes lucros, tendência de baixa, vários prejuízos. Hoje a Magazine Luiza vem uma tendência de baixa muito forte e alto prejuízo. Magazine Luiza está uma empresa quase que falida. Então isso aqui foi somente para representar para você. Bancos como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil também atuam da mesma forma, altas e baixas. Por que eu estou falando isso? Porque reconhecendo a tendência do gráfico, se ela é alta ou baixa, você consegue realizar suas negociações. Vamos abrir aqui agora a moeda EURJPY. Para reconhecer um movimento de mercado, eu sempre costumo colocar o tempo gráfico de 5 minutos. Então eu clico aqui, venho em 5 minutos, diminuo o zoom para reconhecer uma tendência. Percebemos aqui então que ele está no movimento de alta. Se eu traçar uma linha desse ponto baixo até esse ponto, eu consigo ver aqui, ó, uma linha de tendência de alta. Então o mercado ele está no movimento de alta. Quando eu traço para 5 minutos e diminuo o zoom, eu estou analisando o macro mercado. Eu estou analisando um tempo gráfico muito maior, porque aqui eu estou puxando um gráfico das 3 horas da tarde do dia 5 e hoje são as 5 horas do dia 7. Então eu estou puxando 2 dias de gráfico. Isso aqui se chama uma macro tendência, ok? Se eu fosse falar de micro tendência, a macro tendência é quando eu pego um tempo muito longo. Tá vendo que eu peguei 2 dias? Se eu pegar uma micro tendência, praticamente 2 horas. Vou pegar desse ponto, vou duplicar aqui até este ponto, né? Eu vou colocar aqui uma cor amarela. Neste período aqui, nós temos um gráfico lateralizado. Você percebe que aqui o gráfico, vamos lá, deixa eu colocar aqui, o gráfico ele está trabalhando nessa região de preço. Ó. Vou duplicar, ele está lateralizado, ele sobe, desce, mas ele está dentro dessa região de preço. Então esse daqui é um movimento do mercado lateralizado. Mercados lateralizados tendem a respeitar bastante a estratégia de suporte e resistência, sempre buscando o máximo e indo certo no mínimo. Então ele fica aqui brigando sempre nessa região. São ótimas oportunidades para se operar suporte e resistência, mas nas próximas aulas nós vamos falar a forma correta de analisar suporte e resistência. Vamos focar apenas o que? Nas tendências de mercado. Aqui o mercado está lateralizado, ok? Se eu botar o gráfico em 1 minuto, eu vou conseguir enxergar micro tendências. O que são as micro tendências? Isso aqui é uma micro tendência. Agora vem para o conteúdo bruto. Vamos lá. Vamos analisar essa pequena partezinha aqui. Você percebe aqui que o mercado estava lateralizado nessa região, correto? Aqui ele estava lateralizado. A partir desse momento, ele iniciou uma tendência de baixa. Ele começou a dar uma queda, correto? Quando o mercado inicia uma tendência de baixa, você está vendo que ele está caindo, nós nunca iremos entrar em operações contra tendências, apenas a favor da tendência. Então nessa região aqui, nesse período aqui, ó, você percebe que o gráfico rompeu, confirmou o rompimento, caiu. Quando o gráfico voltou nessa região, ele respeitou. Então aqui nós teríamos entrado vendido e percebe-se que a vela ficou vermelha. Nós teríamos tido um lucro nessa operação aqui, ó. Por quê? Ele rompeu essa lateralização, confirmou o rompimento, continuou caindo. Quando ele voltou, ele apenas corrigiu. Então, leva isso no teu coração. Tudo que sobe, desce. Tudo que desce, sobe. A vida é de altos e baixos, picos e vales, tá certo? Nada vai cair para sempre. Ninguém vai ter uma fase ruim eternamente. Ninguém vai ter uma fase boa eternamente. A vida é feita de altos e baixos e o mercado financeiro também é feito de altos e baixos. Então, após uma forte queda, ele deu uma respirada, corrigindo, ok? Ele corrigiu o preço dele, ele caiu até aqui, corrigiu para voltar a cair. Então, sempre que o mercado estiver indo em uma direção,
ele vai fazer uma correção. Essa correção é onde você vai ter as melhores oportunidades com a maior assertividade dentro do mercado. São oportunidades de dinheiro rápido e fácil, são as correções do mercado. Então, se você aprende a enxergar correções do mercado, você consegue fazer dinheiro. E para você entender correções de mercado, você precisa saber se o mercado está subindo, descendo ou lateralizado, ok? Então aqui nós percebemos o quê? Uma tendência de baixa, tá certo? Vamos continuar. Aqui nós percebemos que o mercado veio nessa região, ó, respeitou. Ele não teve força para romper aqui essa região. Então a gente percebe que ele teve uma pequena briga aqui. Aqui nós já estamos falando de micro, que é micro. Micro é algo muito curto. Então nessa micro tendência, deixa eu dar um zoom, nessa micro tendência que o mercado formou, micro tendência, ele lateralizou aqui. Quando ele lateraliza aqui, ele está o quê? Isso nós chamamos no day trade de acumulação. Ele faz essa pequena lateralização, se chama acumulação de preço. Então ele está acumulando para estourar para algum lado. Então sempre que houver uma lateralização, o mercado vai romper para algum lado. Ou ele vai romper para cima ou ele vai romper para baixo. Nesse caso, o mercado rompeu para cima. Ele rompeu essa lateralização para cima. Aqui nós percebemos que ele tentou realizar o rompimento para baixo, não conseguiu, fazendo assim que uma correção, que muitos consideram como falso rompimento, inclusive eu considero isso como falso rompimento. Ele iniciou uma tendência de alta. Lembra que eu falei que quando você consegue reconhecer uma tendência, você tem as melhores oportunidades? Exatamente isso. Após uma forte queda, o mercado lateralizou. Então o mercado sempre vai lateralizar. Acostumem-se, mercado lateralizado também é bom. Por que o mercado lateralizado ele é bom? Porque em breve ele vai te dar uma oportunidade de fazer dinheiro. Então, após a lateralização, houve o rompimento e a confirmação do rompimento. Ó. Vela de força, confirmou o rompimento dessa região aqui atrás, ó. Confirmou o rompimento da região aqui atrás, continuou e aí ele fez a correção. O que eu falei? Tudo que sobe, desce, o mercado sempre vai corrigir. Aqui ele fez a correção. Se você tivesse pegado uma operação exatamente nessa região, você teria tido win. Encostou aqui, comprei, win. Encostou aqui, comprei, win. Então você vai a favor da tendência. Se está iniciando uma nova tendência, você vai a favor dela. Vou te mostrar uma coisinha aqui, ó. Pegando esse gráfico aqui, muitas pessoas entrariam vendido aqui. Mas lembra, nova tendência. Ele iniciou uma nova tendência. Quando ele inicia uma nova tendência, a gente pega aqui uma correção. Então o mercado confirmou o rompimento, certo? Ó, rompeu. Próxima vela veio verde, fez uma pequena correção, entrou comprado, continuou subindo. O mercado ele atua dessa forma, simples e fácil. Tendências de alta, tendências de baixa e lateralização. Início de movimento de alta. O que é que marca um movimento de alta? E o que é que marca um movimento de baixa? O movimento de alta, ele é marcado, deixa eu limpar aqui. O movimento de alta, ele é marcado por fundo, aqui é um fundo, vamos marcar o fundo. Aqui nós temos um fundo, vamos marcar um outro fundo. Então a tendência de alta ela é marcada com um fundo e outro fundo mais alto do que o último fundo. Então ó, esse fundo ele é mais baixo do que esse fundo. Então aqui nós estamos vendo um movimento de alta, uma escadinha, ó, certo? Como se fosse uma escada. Fundo, fundo, e aí ele vai. O movimento de baixa ele é marcado por topos. Vamos pegar aqui agora. Topo. Topo. O que classifica um topo? Um topo é toda vez que tiver uma sequência de velas verdes seguida de uma sequência de velas vermelhas. Então aqui ó, você percebe ó, velas verdes e aqui vermelhas. Verde, vermelhas. Muito simples. Ó. Verde, alta, queda, alta, queda, alta, queda. Então, quando se fala de mercado caindo, de tendência de baixa, se fala de um topo abaixo do outro topo. Então esse topo está abaixo desse topo, esse topo está abaixo desse topo e esse topo está abaixo desse topo, entende? Aqui, esse fundo está acima desse fundo.
Então aqui nós temos um fundo mais abaixo do que esse fundo. Então aqui nós vemos um início de uma tendência de alta e aqui uma tendência de baixa. Quando o mercado estiver lateralizado, como nesse exato momento aqui agora, ó, o mercado aqui está lateralizado, ele vai buscar um rompimento. Então a qualquer momento o mercado irá romper para um dos lados. O mercado, assim que romper, ele vai buscar em seguida fazer uma correção. É questão de minutos. Então quando ele fizer essa correção, nós iremos entrar a favor da nova tendência que está se formando. Então lembre-se disso, o mercado atua em 3 movimentos. Que movimentos são esses? Movimento de alta, movimento de baixa e movimento lateralizado. Nós nunca iremos contra uma tendência, porque operar contra a tendência é uma certeza de loss. Nós só iremos operar contra a tendência em que momentos? Quando tiver uma zona de suporte ou resistência validados. E isso na aula sobre suporte e resistência será explicado para você. Mas lembre-se, nunca opere contra tendência se você é um iniciante. Guarda isso no teu coração, porque isso vai fazer você ganhar muito dinheiro. E para complementar, aqui nós percebemos que o mercado está querendo iniciar um movimento de baixa. Por quê? Teve um movimento de alta, lateralizou, ele está querendo romper, mas ainda não foi confirmado o rompimento. Se essa vela terminar vermelha e a próxima terminar vermelha, se confirma um rompimento. Caso ela volte para essa região, foi apenas um falso rompimento. Fiquem atentos a esses detalhes para que na hora da live das operações você consiga identificar esses padrões e ter mais resultados. Agora ele está confirmando uma tendência de baixa, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, assista essa aula novamente. Se caso ainda assim você tenha uma dúvida, manda uma mensagem para o suporte que ele vai te auxiliar. Ou aguarda a próxima live de operações que acontece diariamente e faz a sua pergunta ao vivo, que eu vou ter todo o prazer de te ajudar.